Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos alegres, né? Muitos visitantes aqui na igreja. Pessoal que está nos visitando, sejam bem-vindos. E tem uma coisa, meu irmão, nós apegamos fácil demais. Você veio hoje, se você parar de vir, vão sentir falta. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz também, em especial, pela uma amiga de muitos anos. Assim que eu cheguei no Ziano, eu conheci, que é a Bruna, né? A Bruna está ali atrás, tem um sinalzinho aí, Bruna, lá está a Bruna, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, né, Bruna? Foi logo recente que eu cheguei no Ziano, conheci, e agora eu estou assim, viu, Bruna? Abençoado por Deus. Amém? Estamos abençoados por Deus, o Senhor está nos abençoando muito, e os irmãos visitantes, continue vindo. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Você não veio aqui simplesmente por vir. Você não veio aqui para ver alguém falando aqui na frente, alguém cantando. Você veio em busca de Deus. E você veio ao local certo, porque Ele está presente aqui. Ele está conhecendo o seu coração. A Bíblia fala assim que Ele sonda o seu coração antes da palavra chegar na sua boca. Ele já conhece o que você estava desejando dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmão, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmo de número 133. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Aleluia. Livro de Salmos 133. Salmo bem conhecido, né, irmãos? Vamos falar assim de uma coisa bem conhecida que aí já fica fácil. Aleluias. Quantos achou? Diga amém. Amém. Se você notar que tem alguém sem Bíblia do seu lado, dá uma chegadinha aí perto da pessoa, irmão. Vamos confraternizar? Vamos. Os irmãos aí, ó, tem uma irmã aqui sem Bíblia. Dá uma chegadinha perto aí, sabe por quê? Porque a palavra vai falar sobre isso nessa noite. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos ler mais só 3 versículos, vamos ler comigo? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E todos digam amém. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui com uma palavra nessa noite, uma palavra muito conhecida. Quem é que nunca ouviu uma palavra, uma pregação dizendo ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Essa palavra está no Salmo de número 133, ou seja, é Salmo de Davi, porque os irmãos sabem muito bem que a palavra salmos, ela quer dizer cântico ou poesia. Davi, ele não era cantor, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente prega. Davi, ele não tinha um dom de louvar, ele não cantava, mas Davi era um compositor e tanto, irmãos.
Davi, ele simplesmente sentava ali com um papel, com alguma coisa na mão, e daí a pouco ele já começava a compor, e compor uma coisa muito bonita, igual muitos salmos. É muito normal nós falarmos Salmo de Davi, se bem que são 150 salmos e somente 73 salmos são de Davi. Nós temos Salmo de Salomão, nós temos Salmo de Moisés, nós temos Salmos de Coré, nós temos Salmo de Adão e várias outras pessoas. Então, segundo o que eles foram achando, que era cântico, que eram as poesias, eles foram colocando aqui. Tem Salmo de Salomão, o Salmo de número 127, por exemplo, é o Salmo de Salomão. Quem nunca ouviu aquele salmo que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Quem já ouviu esse salmo? Que salmo é esse, irmãos? 91. Até hoje não sabemos quem escreveu esse salmo. Amém? Salmo 90 foi Salmo de Moisés, mas o 91 não sabemos, e é muito famoso. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A história diz que quando Davi ia para a guerra, está lá Davi com 30 homens, os seus capitães divididos, e ele chegava e começava a cantarolar no meio da sua tropa, e o capitão daqui pegava a letra, o outro capitão de lá ia pegando a letra, daí a pouco tinha 30 mil, 40 mil vozes cantando aquela letra de Davi. Muito bonito, né, irmãos? Mas Davi não era cantor. Davi, ele foi guerreiro, ele venceu a Golias, certo, irmãos? Davi venceu várias guerras. Davi reinou sobre Judá, depois reinou sobre toda Israel. Mas quando falamos de Davi, nós lembramos logo de quê? Salmista. Davi era salmista. Então nós temos aí mais 48 salmos anônimos que até hoje não sabemos de quem é. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Aleluia. Entendeu? Fala para o seu irmão: nem todos os salmos são de Davi. Fala aí para o seu irmão. Amém. Isso mesmo, irmãos. Porque muitas das vezes a gente fica falando aqui todos os salmos de Davi. Não são não. Amada igreja, a palavra do Senhor nessa noite, ela diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é. Davi, nesse salmo, ele se mostrou uma necessidade, dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. Queridos amados irmãos, o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele requer da sua igreja que a sua igreja viva em constante união. Em constante união. Eu quero trazer essa palavra de uma forma bem prazível, de uma forma bem legível, para que você possa entender a palavra. Aleluia, amém? No final a gente vai clamar aqui, o Senhor vai fazer um movimento, mas eu quero que você seja cheio da palavra primeiro. Aleluia. Vamos lavar primeiro com a palavra de Deus, aí depois que jogar a água, que é a palavra do Senhor, aí vai descer fogo do céu. Amém? Aleluia. Então ele disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele queria o quê? Ele queria ver que o irmão Luciano fosse unido com o nosso pastor Luiz, ou o irmão Luiz, futuro pastor, em nome de Jesus, Então ele queria ver que o irmão Luciano fosse unido com o irmão Mateus, com cada um dos irmãos. Ele queria ver isso daí, e por isso ele dizia: quão suave é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia nos fala lá no livro de Atos, aleluia, que a igreja primitiva, ela era de uma tal forma assim, irmão. Eles eram unidos. Quando um estava passando necessidade, o outro também estava passando necessidade. Por quê? Porque eles eram muito unidos. Aleluia. Os irmãos conhecem a história de Safira, de Ananias, que eles venderam os seus bens e foram mentir aos discípulos. E por isso eles morreram.
Por quê? Porque ali havia união, eles vendiam as suas propriedades. A Bíblia fala assim que eles eram comum. Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito sobre a união da igreja primitiva. E Davi vem mostrando ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lá no mundo não tem união, aleluia. Mas irmãos, quando um irmão nosso está passando um problema, quando um irmão nosso está triste, quando um irmão nosso está chorando, a Bíblia fala assim que nós devemos ser unidos ao tal ponto de abraçar ele, de chorar com ele, de estar do lado dele. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No versículo 2, ele veio mostrar o que era essa união, como seria essa união que ele estava falando aqui. Até então ele falou com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas no versículo 2 ele disse: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Quem era Arão, irmãos? Arão era sumo sacerdote, irmão de Moisés. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Arão era sumo sacerdote. Arão era irmão de Moisés. Fala aí, irmão. Aleluia. Arão era irmão de Moisés e também sumo sacerdote. E a Bíblia estamos falando aqui através de Davi. O rei Davi, ele está falando assim: é como óleo precioso. A minha união com o irmão Luiz, a minha união com o irmão Carlos é como óleo precioso. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba, que chega à orla do seu vestido. Irmãos, vamos estudar aqui a palavra do Senhor nessa noite, amém? Não mudar de entender, mas por quê, irmão? Você está vendo esse óleo aqui, irmão? Esse óleo aqui, ó, isso daqui é o óleo. Esse óleo aqui é a água perto do óleo da unção usada em Israel. Ele era um óleo bem grosso, irmão. Um óleo bem grosso mesmo. Se a pessoa pegasse e molhasse a sua mão nele e fizesse assim, ó, ele não ia pingar. Ele não pingava. O óleo da unção não pingava. Israel tinha óleo para tudo. Ele tinha óleo para se perfumar, ele tinha óleo para ungir enfermidade, e ele tinha óleo para ungir o sacerdote também. Era um óleo muito grosso. Então Davi vem falar assim: é como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla do seu vestido. Por quê, irmão? Porque aquele óleo, com o tempo, ele ia descendo aqui. Mas você acha que ele ia sozinho? Ele ia pingando? Não, ele não ia pingando. Aquele óleo pastoso, irmão, ele vinha descendo e puxando. Vinha puxando tudo. Ele vinha puxando todo o óleo, não ficava nada para trás. Ele vinha descendo sobre a barba de Arão, e vinha puxando tudo, até chegar na orla do seu vestido, da onde ele começava a se misturar com a roupa. E Davi falou isso: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão. Amém, irmãos? Aleluia. Essa é a união que o Senhor quer da sua igreja nesses dias. O Senhor quer que você seja unido desse jeito com seu irmão. O Senhor quer que você seja unido desse jeito com sua irmã. O Senhor, Ele quer união. Você já pensou como é triste, igreja, quando nós vemos dois filhos nossos brigando um com o outro? Isso daí é muito triste. Quando nossos filhos estão indiferentes um com o outro, e o Senhor nessa noite está dizendo: eu quero união no meio da minha casa. Eu quero união no meio da minha igreja. Eu quero que vocês sejam como o óleo precioso, o óleo da unção, o óleo que desce sobre a barba, e a barba de Arão chega nas suas vestes. Aleluia. Olha para o seu irmão aí. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: eu te amo. Eu te amo em nome de Jesus. Aleluia. É assim, irmão, que tem de ser. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem era Arão? Arão era sumo sacerdote. A Bíblia, lá no livro de Pedro,
ela me diz assim que vós sois sacerdócio eleito. Nós somos sacerdotes também, irmão. Esse óleo da união, ele tem de ter sido derramado sobre a nossa cabeça. Amém, igreja? Arão era sumo sacerdote. Lá no livro de 1 Pedro 2, capítulo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Então você também tem de ter esse óleo sobre a sua cabeça. Sacerdote, irmão, o que é sacerdote? Sacerdotes e profeta são diferentes. O sacerdote, ele é alguém que ele ouve do povo, ele dobra o seu joelho e apresenta para Deus. O sacerdote é isso. Ele chega ali, ele ouve, o povo está clamando, o povo está em tribulação, ele dobra o seu joelho e fala: olha, Senhor, o povo está reclamando, o povo está precisando receber bênção. E agora o profeta é diferente. O profeta recebe de Deus e passa para o povo. Aí chega o profeta diante do povo e diz assim: assim diz o Senhor que derramará bênção sobre a sua vida. Aleluia. Diferença entre sacerdote e profeta. Todo mundo quer ser profeta, mas é necessário que tenha sacerdote. E a Bíblia, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ela está dizendo que nós somos geração eleita. Nós somos geração eleita e sacerdócio real. A Bíblia está dizendo que você é sacerdote, você, minha irmã, é sacerdotisa. Você tem de clamar por esse povo. Por quê, irmão? Porque já faz parte do primeiro versículo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando você vê o seu irmão pecando contra Deus, você não tem de acusar, você tem de dobrar o seu joelho e clamar a Deus: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, porque você está unido com Ele. Aleluia, você está unido com ela. Aleluia. No Velho Testamento, irmãos, olha só o trabalho de um sacerdote. O trabalho de Arão, naquela época, eram 83 sacerdotes. 83 sacerdotes que eram divididos entre dia e noite. Irmãos, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Podia acontecer o que fosse, irmão. Podia estar o sol mais quente, 6 horas da manhã, ou podia estar o tempo mais frio, 6 horas da tarde. Quando algum israelita abrisse a tenda dele e olhasse para o local onde ficava a arca, ele ia ver o sacerdote do Senhor lá. O que eles estavam fazendo lá? A Bíblia fala, lá no livro de Levítico, no capítulo 6, versículo 13, diz assim: que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo não podia se apagar, irmão. Não podia se apagar, hora nenhuma. E um dos trabalhos do sacerdote era esse daí. Já falei para a igreja que você é sacerdote, você é sacerdotisa. Não já falei, já provei dentro da Bíblia, através do livro de 1 Pedro aqui. Então a Bíblia fala que 6 horas da manhã saía eles ali e chegava no local onde estava ardendo aquele fogo. Ele tirava a cinza. Por quê, irmão? Porque se deixar a cinza, apaga o fogo. Não apaga, irmão? Apaga o fogo, a cinza apaga o fogo. Eles tiravam a cinza, limpavam a cinza, pegavam ainda uma brasinha acesa ali e começava a soprar. E soprava. Aí daí a pouco eles jogavam lenha de novo ali, e aquele fogo novamente era aceso. 6 horas da tarde, o outro sacerdote que estava no serviço, ele chegava lá, 6 horas da tarde, de repente podia estar aquela chuva, podia estar o que fosse. Ele já chegava lá e também já pegava, tirava a cinza, tirava tudo e novamente reacendia aquele fogo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça e a barba de Arão. Aleluia, que vai até as ornamentas, até o seu vestido. E eu quero dizer para você nessa noite que você é sacerdote, igreja. Eu quero dizer para você nessa noite que você é sacerdotisa. Eu quero dizer para você nessa noite que você recebeu uma unção de salvação nessa terra. Essa terra só tem salvação
salvação se você começa a clamar por esse povo. Aleluia. Esse povo do mundo, esse povo que está em sofrimento, esse povo que muitas das vezes não quer aceitar essa palavra. Você tem de ser tolerante, você tem de ser sacerdote, você tem de ser sacerdotisa no meio da sua família, no meio da sua casa, no meio da sua rua. Você tem de mudar totalmente essa atitude ali e começar a clamar por salvação aquele povo. Aleluia. A Bíblia fala que 6 horas da manhã e 6 horas da tarde eles tiravam todo aquilo dali que ia apagar o fogo. Para quê? Para que o fogo pudesse arder continuamente sobre o altar. E eu quero te dizer nessa noite que o altar de Deus hoje é o seu coração. O altar de Deus onde o Senhor pousa é justamente o seu coração, igreja. É necessário que esse fogo arda dentro de você. É necessário que você tenha uma chama de fogo, tenha uma chama de fogo sobre a sua vida. Quanto nessa noite pode abrir as suas mãos para o céu? Quantos de vocês nessa noite pode glorificar a Deus, dizendo: Senhor, esse fogo tem de arder continuamente sobre o meu coração, ele não vai se apagar. Livro de Levíticos, no capítulo 6, versículo 13. Se você começar a ler a história, lá no versículo 8 em diante, você vai começar a ver que se aquele fogo se apagasse, o Senhor ia entender que o povo de Israel não queria mais a presença dele. Não queria, irmão. Se o fogo se apagasse, eles estariam dizendo para Jeová: olha, Jeová, não queremos mais a sua presença. Aleluia. Mas o que a Bíblia fala? Sacerdote ia pela manhã, sacerdote ia pela tarde, e o fogo ia ardendo dia, o fogo ia ardendo noite, o fogo ia ardendo todo o tempo. Eu espero que você, que essa igreja ainda tenha fogo dentro de si, e se está cheio de cinza aí nesse momento, vai haver uma limpeza do Espírito Santo. E se o fogo está pequeno, o Espírito Santo de Deus vai começar a soprar, vai começar a soprar essa brasa, porque é necessário que essa igreja se acenda diante do Senhor. A Bíblia fala assim que Jesus, ele olhou para o seu discípulo e soprou sobre ele e disse: recebeis o dom do Espírito Santo. Eu quero que você preste atenção. Nessa noite eu já estou como profeta de Deus, e eu quero fazer somente isso diante de Deus. Eu quero soprar sobre você agora, e você vai receber um renovo do Espírito Santo de Deus. Você vai receber um renovo. A sua língua vai mudar, vai destravar, você vai falar em línguas estranhas, você vai receber algo de Deus. Receba aí, igreja, receba aí. A Bíblia fala que Jesus, ele chegou diante do discípulo e disse: recebeis o dom do Espírito. Receba aí. Quantos podem começar a glorificar a Deus? Acenda essa chama, igreja. Acenda essa chama, igreja. A fraqueza está saindo, a brasa estava saindo fora. E olha só, igreja, tem de acender esse fogo novamente diante do Senhor, porque é esse fogo que segura crente, esse fogo que queima pecado, esse fogo que está salvando a igreja nos últimos dias. Oh, aleluias. Levíticos capítulo 6, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Temos de buscar esse fogo, igreja. Aleluia. Muitas das vezes a igreja quer ser calada. Pode ter até alguns visitantes aqui que não entendem por que esses crentes gritam tanto. Pode ter alguns visitantes aqui que não sabem o que está acontecendo, por que esses crentes, eles são tão gritantes, são tão barulhentos. Nós estamos falando aqui de sacerdotes, irmãos. 83 sacerdotes. Eu acredito que tinha um dia especial, irmão Luiz. Eu acredito que tinha um dia que eles se reuniam todos ao mesmo tempo para adorar a Deus. 83 pessoas. Os seus vestidos, na parte de baixo, tinham umas romãs. Era como se fossem umas cuícas, irmãos, com pequenas bolas dentro dela. Quando o sacerdote andava, ela começava a bater como se fosse um sino.
O sacerdote passava no meio do arraial, ia fazer o seu trabalho, ia tirar a cinza do meio do fogo. E o povo ia escutando, o povo ia escutando aquele barulho. E alguém dentro da sua tenda, do seu local, da sua habitação, falava assim: olha, o sacerdote já está indo lá. Eu acredito que alguém falava assim: já deve ser 6 horas da manhã, porque é o barulho do sacerdote indo. Eu acredito que à tarde alguém falava assim: ó, já deve ser 6 horas da tarde, porque o sacerdote está indo. Olha, irmão, fazendo aquele barulho. E depois eu acredito que na adoração, vamos lá, uns 10 sacerdotes juntos, eram 83 divididos aí no meio, ali vamos supor 40 deles juntos, e todos eles ali orando, adorando a Deus, quem sabe cantando louvor, fazendo um pequeno movimento, e aquele barulho bem grande no meio do arraial, e o povo começava a glorificar a Deus porque havia barulho. O povo começava a glorificar a Deus porque havia barulho. Uma vez por ano, uma única vez por ano, o sacerdote podia entrar num lugar chamado Santo dos Santos. Uma vez, irmãos. Ele ia até o lugar santo, ali ele adorava a Deus. Mas uma vez por ano, ele ia oferecer sacrifício ao Senhor, ia até um lugar chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. Vocês me lembram lá no livro dos Evangelhos, quando fala assim que na morte de Jesus rasgou aquele véu de cima a baixo? Quantos se lembram dessa passagem? A Bíblia fala que quando Jesus ele deu um brado, o véu se rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque lá no Santo dos Santos não podia entrar todo dia. Então quando rasgou esse véu, é o véu que dava acesso ao Santo dos Santos. Irmãos, eu fui pesquisar essa cortina, os irmãos não acreditam. A história fala que era necessário 6 bois fortes. 6 bois fortes para puxar essa cortina de um lado para o outro, irmãos. Ele era mais pesado do que uma parede de concreto nos nossos dias. Amém, igreja? É mais pesado que uma parede de concreto. E quando Jesus deu o brado lá, a Bíblia fala assim que ele rasgou de um lado ao outro. Então no Santo dos Santos, e o sacerdote entrava. E o que acontecia ali? Quando o sacerdote entrava lá, se o sacerdote saísse, o povo acreditava: vamos ter mais um ano de paz, porque Deus perdoou nossos pecados. Vamos ter mais um ano de paz, porque o Senhor perdoou nossos pecados. E o que eles faziam? Eles pegavam o sacerdote, amarravam uma corda, e o sacerdote ia adentrando, e eles ficavam 400.000 pessoas, irmãos. 400.000 pessoas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. 400.000 pessoas ficavam tudo ali ao redor. Todo mundo calado, todo mundo ajoelhado e ouvindo. E o barulho do sumo sacerdote entrando. E aquele sino batendo. E ele ia. Quando ele chegava, ele se ajoelhava diante do Senhor no Santo dos Santos, diante da arca da presença, da arca da aliança. E ali o povo já não ouvia mais o barulho, e o povo começava a se tremer naquele momento. O povo ficava temeroso. Cadê o barulho? Nada de barulho. E uma corda lá, porque se Deus matasse o sacerdote, não podia ninguém entrar lá dentro para buscar ele. E eles estão lá, e de repente eles estão escutando. Passa-se 1 minuto, passa-se 2 minutos, passa um bocado de tempo, passa uns 15 minutos, não sei quanto tempo, talvez passa meia hora. Daí a pouco o sumo sacerdote levanta, e na hora que ele levanta, aquele sino já bate. Na hora que aquele sino bate, o povo começa a se alegrar. E você pensa a barulheira, irmão. 400.000 pessoas festejando, dizendo: Jeová perdoou nossos pecados, nós temos mais um ano de paz. Aleluia. Aleluias. Ó, compõe com a sua mulher, que os irmãos vivam em união.
É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. No versículo 3, o salmista disse assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Como o orvalho do Hermon. O que é que tem a ver agora, irmão? Amém? Quantos estão prestando atenção? Os irmãos estão aprendendo? Aleluias. Amanhã os irmãos vão poder pregar sobre essa palavra. Aleluias. Então é como o monte do Hermon. Irmãos, o monte do Hermon, ele começa logo assim na entrada de Israel. Ele começa na entrada de Israel. E dali ele sai. Eu nunca fui da roça, irmãos. Eu não sou da roça. Mas irmão Carlos aí já viveu muito tempo na roça. Irmão, toda nascente, todo rio tem de ter uma nascente, não tem? Ele tem de ter uma, como é que chama? Cacimba, é? Cacimba, nascente, ele tem de brotar, não tem? Brotar da terra? Ele tem de ter uma nascente. E se eu disser que o Monte do Hermon não tem isso? Não tem, é o Rio Jordão, irmão. É o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele não tem nascente. É o único rio do mundo que a gente vê sem nascente. O que acontece com ele? Como é que nasce então o Rio Jordão? O Rio Jordão é o seguinte: o Monte Hermon, toda noite ele fica branco de gelo. Toda noite acontece a mesma coisa. Os irmãos podem pesquisar onde você quiser. Toda noite ele se enche de gelo. E durante o dia ele vai descongelando. E essa daí é a forma milagrosa que nasce o Rio Jordão. É Deus, né, irmão? É Deus, né, irmão? Aleluia, Deus faz milagre. E ali nasce, é claro que depois vem alguns rios e adentra ele, mas o Rio Jordão, ele não tem nascente. Ele vai e passa por Israel todinho, irmão. Ele passa por Israel todinha até chegar ao Mar Morto. Quantos já ouviram falar do Mar Morto? O Mar Morto é salgado, não é, irmãos? Pois você sabia que o Mar Morto não é mar? Quantos sabia disso daí? O Mar Morto não é mar. Não é mar. Ele é um lago muito grande. Ele é muito grande, por isso é chamado Mar Morto. O Mar da Galileia também não é mar. Amém? Eles são chamados de mar porque é muito grande. Mas ele é salgado. Irmão Carlos, já viu algum rio salgado, irmão Carlos? Só lá no Nordeste. Nordeste, né? Se bem que no Nordeste não. Mas, irmãos, então, o Rio Jordão, ele acaba no Mar Morto, que é justamente chamado Mar Morto, por quê? Porque é o único rio, irmão, que ele não vai em direção ao mar. Ele chegou ao Rio Jordão com seu afluente, ele vai indo, passa por Israel todinha, passa lá no meio, visita cada cidade, cada tribo, e chega até o Mar Morto. E no Mar Morto acaba. Não vai mais para lugar nenhum. Não vai mais para lugar nenhum. Olha o mistério aí, irmão. E o que está acontecendo com esses rios aí? Não sei, irmão. Eu sei que de lá ele não vai mais para lugar nenhum. Amém, igreja? E por que chamado então Mar Morto? Porque então salgado. Diz a história. Os irmãos se lembram lá da história da cidade de Sodoma e de Gomorra? Lembra disso daí? Pois é, irmão. Gomorra é justamente na região do Mar Morto. Por isso salgado. Lembra que o Senhor, ele olhou aquela cidade estava tão imunda diante dele, que ele pegou e exterminou aquela cidade. Aquele povo, a ordem era o seguinte: não olhe para trás, né? Não olhe para trás. Quem olhasse para trás, e inclusive a mulher de Ló, olhou para trás, ela se transformou numa coluna de sal. Então o que aconteceu? O povo, claro que eles olhavam, eles iam olhando e se transformando numa coluna de sal. Ultimamente os cientistas
acharam 400 metros abaixo do nível do mar uma coluna de sal, parecendo um ser humano, que a própria ciência está dizendo que é a mulher de Ló. Amém, igreja? Eu estou falando isso para que você saiba, então é como é bom, irmão, é assim que você deve ser. Você deve estar passando perto, você deve estar conhecendo, você deve estar sendo fonte de bênção para o seu irmão. Aleluia, é isso que a palavra está dizendo. Você tem de ser fonte de bênção. Aleluia, não é ver seu irmão precisando aqui, você passar pelo outro lado, não. É ver seu irmão necessitando aqui, você passar do lado dele. Se você não puder ajudar materialmente, você ajuda através de oração, você bota o seu joelho no chão, você clama também, mas você tem de passar perto. Aleluia, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, aleluia, viva em união. Tem de ser também como o irmão, tem de passar e ser fonte de bênção. Aleluia. Eu estava vendo outro dia na reportagem, irmãos, as cidades do Nordeste, algumas bem secas, gado morrendo, sem plantação. E eu fiquei olhando, e por outro lado já tinham cidades que eram mais próximas do rio, que as suas plantações já estavam bem verdes, o gado estava forte. Por quê? Porque tinha água, irmão, porque tinha rio. Mas ele está dizendo aqui, ó, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É você, é você. Você tem de ser fonte de bênção para o seu irmão. Você tem de ser fonte de bênção para a sua irmã. Aleluias. Você tem de abençoar o seu irmão. Você tem de passar por cada cidade. Você tem de passar por cada irmão seu e sendo fonte de bênção, até chegar no final. E ainda quando chegar no final, você não vai se misturar com o mar. Você vai parar no local e vai continuar sendo fonte de bênção. Aleluia. Tem sacerdotisa aqui dentro ainda? Tem sacerdote aqui dentro ainda? Tem, irmãos? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Aleluia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se apagar de dentro de você, irmão, acabou, você deu um sinal para o Senhor. Senhor, não preciso mais. Aleluia. Mas se ainda tem fogo aí dentro de você, você começa a glorificar a Deus. Aleluia. Começa a glorificar a Deus. Aleluia. Você é sacerdotisa desse povo. Bota a mão sobre o ombro do seu irmão aí do lado. Coloca aí a mão sobre o ombro. Você agora vai profetizar a bênção sobre a vida dele. Você vai profetizar a bênção sobre a vida dela. Aleluia. Você é como o monte do Hermon. Você é como o monte do Hermon. Você vai passando e sendo fonte de bênção agora. E o Senhor está dizendo nesse momento: você é sacerdotisa, você é sacerdote agora. Começa a proclamar a bênção agora. Diga para ele: eu te abençoo agora em nome de Jesus. Diga para ela: eu te abençoo agora em nome de Jesus. A sua vida vai mudar a partir de agora. Todas as barreiras vão cair por terra. Todas as barreiras agora estão caindo por terra. Olha só, o pregador não sabe por que você veio aqui, os obreiros não sabem por que veio aqui, mas eu quero te dizer, ainda que você estava na sua casa, o anjo do Senhor te visitou, te trouxe a esse local, e hoje Ele está te abençoando, Ele está mudando a sua história, Ele está mudando a sua vida. Feche o seu olho e diga com toda certeza: você está sendo abençoado, meu irmão, você está sendo abençoada, minha irmã, em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, todo espírito que está lutando contra essa vida, todo espírito que está lutando contra a vida desse irmão, dessa irmã, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado agora. Você está sendo abençoado. Você está sendo abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor conhece a sua tribulação.
noite. Aleluia. O Senhor está derramando as bênçãos do alto do céu sobre a sua vida. Eu estou vendo os anjos do Senhor descendo aqui. Eles estão descendo por um rolo de mistério. Eles estão desenrolando esse rolo. E quem crê está recebendo. E quem crê está recebendo. Em nome de Jesus, a virtude está descendo sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus está entrando nessa noite na sua causa. Jesus está entrando na sua causa. O Senhor está entrando na sua causa nessa noite. O Senhor está entrando no meio da sua família. O Senhor está entrando na sua casa. Enfermidades estão caindo por terra agora. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é templo de enfermidade. Em nome de Jesus eu não aceito mais essa enfermidade. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Toda enfermidade vai saindo agora desse corpo. Vai saindo dessa vida. Em nome de Jesus agora. Aleluia, 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 aleluia. Olha só, Deus está consultando pessoas aqui. Aleluia. Sabe por que você está chorando? Você não está chorando. Eu tenho palavras bonitas. Você está chorando porque o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo no seu coração. Você está chorando porque o Senhor está dizendo para você: eu tenho esperança, porque a sua situação ainda tem solução. A sua situação ainda tem solução. Em nome de Jesus, receba a visita do Espírito Santo agora na sua vida. Agora, 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 receba! Aleluia, aleluia. É Jesus, é o Jesus maravilhoso. Olha só, irmão, você está recebendo bênção. Depois você não fica para lá, não. Venha na casa de Deus. A casa de Deus é para isso. É para que você seja abençoado. Aleluia. Ainda tem jeito. O seu casamento ainda tem jeito, irmão. Aquela pessoa ainda tem jeito, irmão. Eu creio. Aleluia. Se você está desesperado e você não tem força mais de crer, eu junto a minha fé à sua nessa noite e digo para você: ainda tem jeito, ainda tem jeito. A sua história vai mudar. Você hoje está chorando. Com Jesus é assim. Você chora quando Ele chega, mas Ele começa a trabalhar. Daqui a pouco você está sorrindo, porque a Bíblia fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia. A sua vitória está chegando, igreja. A sua vitória está chegando. Pode tomar posse. Você que está passando tribulação, levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu. Receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus. O Senhor está presente aqui. Olha só, o Espírito Santo de Deus está presente nesse local. Ele está presente. Ele veio colher as suas lágrimas nessa noite. Ele veio colher as suas lágrimas. E automaticamente Ele está tocando no seu coração. Está dizendo: pode esperar mais um pouquinho de tempo, porque ainda tem jeito. Ainda tem jeito. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que muda a história do homem. Eu sou o Deus que muda a história do homem. E se você crê nessa noite, a sua história vai ser mudada. Aleluia, aleluia. Seria a igreja muito fácil. Só nós chegarmos aqui, mexer, movimentar nossas mãos sobre você e você receber a bênção. Não fazemos isso porque o Espírito Santo, Ele é o sim visível, mas é o sim potente que entra na sua causa, na sua história. Você está abençoado. Nessa noite você está abençoada. Você está abençoado. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de bênção nessa noite.
é unção de bênção sobre a sua vida. Eu estou fazendo aqui o que Jesus mandou.